Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja abundando nos nossos corações. Hoje, primeiro domingo de abril, e costumeiramente temos a celebração da ceia do Senhor no primeiro domingo, mas devido à possibilidade de nos reunirmos na igreja, nós excepcionalmente não teremos a celebração da ceia do Senhor. Queremos que esta mensagem chegue até o teu coração, aí na sua casa, te dando paz, esperança e também te preparando para os novos desafios que surgirão quando essa crise passar. Por certo, nunca mais seremos os mesmos ou as mesmas pessoas. Também no âmbito eclesiástico, como igreja, como povo de Deus, de certa forma seremos tocados e transformados e impactados. Então nosso desejo é que Deus continue falando conosco. E se Ele nos possibilitar voltarmos para a comunhão dos santos da igreja, que realmente sejamos mais comprometidos, mais apaixonados por Deus, pela obra de Deus, pela casa de Deus e pela comunhão dos santos. Percebe como faz falta? Agora vocês podem perceber como é importante ir à igreja, à casa de Deus. Como dizia o salmista Davi, que era apaixonado pela casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Verdadeiramente vamos poder viver este versículo, este salmo, quando nós retornarmos. Retornaremos com alegria, com saudade da casa de Deus. Vamos orar para a nossa meditação dessa noite. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, queremos confessar que somos dependentes de Ti, precisamos da Tua graça e do Teu favor. Portanto, nós clamamos que o Senhor ministre perdão aos nossos corações, por toda a nossa displicência, nossa frieza espiritual. Ó Deus, e que tudo isso que estamos passando possa nos servir de uma grande lição de amor, de misericórdia e também de entendimento. E quão displicentes com a obra do Senhor e com a casa do Senhor nós fomos. Agora desperta a tua igreja, Senhor, para entender os teus propósitos. Abençoa-nos na reflexão que faremos na tua palavra. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue, anima os nossos corações, dá um batismo de alegria e de esperança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria ler um texto muito conhecido sobre missões. Está em Atos, capítulo 1, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante
40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Repetindo o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, esse texto nos fala do cristianismo atuando em Jerusalém. Mas o chamado de Deus e a vocação de Deus não era apenas para Jerusalém. O Evangelho precisava se espalhar por toda a terra. E você vai ver nos livros de Atos, mais para frente, como o cristianismo começou a se espalhar para a Palestina, para a Síria. E o cristianismo acaba saindo dos limites da região da Palestina e de Israel. E às vezes Deus promove situações adversas para que isso ocorra. Naquela época Deus permitiu a perseguição. E foi a perseguição a máquina que moveu a pequena igreja a se espalhar e a pregar o Evangelho por todos os cantos. Até que um dia, pela graça de Deus, esse Evangelho espalhado pelo mundo todo chegasse também à nossa nação, à nossa pátria. Portanto, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite o tema das Escrituras, desse texto, que diz assim: quando Deus nos tira do ninho. Quando Deus nos tira do ninho. O ninho sempre foi um lugar de aconchego. O ninho é um lugar de certezas, de conforto, um lugar estável, um lugar agradável, um lugar de proteção. É bom ter um ninho. E é melhor ainda ficar e permanecer no ninho. Mas a vida nos ensina, e a própria natureza, de que chega um momento que é preciso deixar o ninho. Assim acontece com os pássaros. O tempo todos protegidos naquele ninho. Mas quando é dada a hora, eles estão prontos a sair do ninho e a voar. E o mais interessante é que esses pássaros nunca mais voltam para o ninho. Jesus foi o primeiro missionário, nós sabemos. Deus ama tanto missões que deu seu único filho para ser o maior missionário. Ele teve a missão de trazer as boas novas do Evangelho para salvar os eleitos e os predestinados. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, diz claramente que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Após a sua morte, após a sua ressurreição,
o Senhor Jesus continuou falando em missões. Em João capítulo 20 e 21, ele desafia os seus discípulos a esperarem a unção do Espírito Santo que seria derramado sobre eles, para que eles saíssem e fossem fiéis testemunhas. Jesus sempre foi um apaixonado pela obra missionária. Jesus tem chamado pessoas para apresentar as boas novas de salvação. Todos nós somos um missionário. Você é um missionário. Mas com o passar do tempo, parece que nós vamos nos acomodando no nosso ninho. A igreja se acomodou no seu ninho. E nós quase nunca evangelizamos como deveríamos, porque estamos acomodados no ninho. Parece, queridos, que à primeira vista a igreja estava tão aconchegada no seu ninho que não queria sair dali. Você percebe isso como nós criamos os nossos costumes, como é difícil mudar regras, costumes, a tradição que nós criamos, eclesiástica. Como é difícil mudar as coisas criadas há tanto tempo. São odres velhos que às vezes nem funcionam mais nos tempos pós-modernos, mas nós não temos coragem de criar odres novos e ficamos insistindo nos odres velhos, porque estamos acomodados no nosso ninho, acomodados com as nossas tradições, os nossos costumes, e temos medo do novo. Então, quando essas coisas acontecem, Deus, pela sua vontade permissiva, Ele envia uma tremenda perseguição. Isso aconteceu na igreja primitiva com a morte de Estevão. Ali, com a morte de Estevão, se abriu uma grande perseguição contra a igreja. E ali então Deus tinha um plano de desmanchar aquele ninho. Fez com que a igreja saísse do seu ninho. Fez como a águia faz com os seus filhotes, que já estão prontos para voar, mas não querem sair do ninho. Até que ela mesma, a própria águia, a mãe, empurra os seus filhotes para que saiam do ninho e comecem a ter vida própria. Queridos, no nosso entender, os tempos que estamos vivendo, nós estávamos tão acomodados, isso no sentido geral, a igreja evangélica mundial, estávamos tão confortados em nossos ninhos, tão acomodados, que muitos descobriram nessa acomodação local, eclesiástica, um grande negócio e se tornaram milionários, fazendo da igreja local um grande negócio. E parece que estamos vivendo o momento em que Deus, pela sua vontade permissiva, nos faz sair do ninho. O inimigo invisível, o vírus, de repente ele surge, contaminando a muitos,
E no mundo todo os decretos são levantados por reis governantes, proibindo aglomerações, e as igrejas são fechadas. Agora os ninhos estão vazios. Nós estamos finalmente fora do ninho. Há uma lição aí, queridos, para nós. Não podemos passar por essa avalanche de crise sem entender os mistérios de Deus. Quando Deus nos tira do ninho, queridos, quando Deus nos quer tirar do ninho, é porque Ele tem propósitos maiores, e Ele quer executar os seus propósitos maiores. Quando você vai para Atos capítulo 8, versos 4 em diante, você começa a perceber os propósitos de Deus em tirar a igreja do ninho, da acomodação. Atos capítulo 8, versos 4 até o 8, diz assim a palavra de Deus: Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. A dispersão proporcionada pelos propósitos de Deus para que a igreja primitiva saísse do ninho e começasse a pregar o Evangelho. E os resultados são extraordinários. Diz a palavra de Deus no capítulo 8 de Atos que a multidão atendia unânime as pregações que eles faziam, e vendo os sinais que Deus operava através deles. Veja, os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Agora está se cumprindo literalmente, queridos irmãos, a palavra de Atos capítulo 1, versículo 8. Nós estamos saindo do nosso ninho. O Evangelho está sendo pregado. Os povos estão buscando a Deus no tempo da crise. Você vê em todas as nações o Evangelho sendo pregado ao ar livre, anunciado nas mídias, o povo nas praças, de joelhos orando, clamando a Deus, entoando louvores, e o temor de Deus começa a ser pregado, e as nações estão prostradas de joelhos, arrependidas dos seus pecados, voltando-se para Deus. A igreja saiu na dispersão, saiu do seu ninho, e agora espalhada pela face da terra, anuncia e prega o arrependimento e o Evangelho do Senhor Jesus. E é interessante observar no texto, irmãos, a raiz de Atos capítulo 8, que todo esse processo, todo esse trabalho envolvia o povo. É o povo todo que está sendo alcançado pelo Evangelho, pela pregação, pelo fato de nós termos saído do ninho. Por isso, dessa mensagem, dessa noite, quer nos fazer entender que há alguma razão, algum propósito nisso tudo que estamos passando e vivendo, uma vez que os ninhos estão vazios.
As igrejas estão fechadas. E o povo de Deus se espalhou sobre toda a face da terra para pregar, anunciar o Evangelho poderoso do Senhor Jesus. Somos missionários. E agora estamos no nosso campo. O campo é o mundo. O campo é o nosso Brasil, a nossa cidade, o nosso estado, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Esse é o nosso campo missionário. Entendamos, queridos, os propósitos santos de Deus. Entendamos e saiamos à luta para a evangelização. E é mais do que nunca oportuno dizer uma palavra aos que estão com medo, angustiados, desesperados, dizendo: Deus está no controle. Agora nós temos uma porta que se abre, uma oportunidade de evangelização. O mundo todo quer ouvir uma palavra de entendimento acerca do que se passa. E agora é hora do missionário abrir a sua boca e pregar o Evangelho para que Deus seja temido na face da terra. Quando Deus nos tira do ninho, Ele nos tira com um propósito de pregar e anunciar e de testemunhar que só há salvação no Filho de Deus, o Messias, o Senhor Jesus. Para que as multidões unanimemente atendam à pregação da palavra de Deus. Veja que quando Deus nos tira do ninho, ao mesmo tempo Ele prepara os corações da humanidade, amolecendo os corações. Queridos, os corações agora estão amolecidos. O medo, o pânico, as mortes, a crise assustadora do vírus amoleceu os corações. Agora podemos olhar claramente e dizer que os montes estão brancos, pronto para a ceifa, pronto para a colheita, porque os corações estão amolecidos. As multidões clamam por uma explicação, por uma palavra de fé, de conforto, de esperança nesse momento. É a hora da igreja, fora do ninho, testemunhar e pregar. Agora é a hora. Portanto, fale e não te cales. Pregue o Evangelho, uma palavra de fé e de esperança para essa multidão que está desesperada, buscando entender e compreender momentos tão difíceis como este. Sejamos, pois, missionários e entendamos quais as razões e quais os propósitos de Deus em nos tirar do nosso ninho, do nosso conforto. Pregue a Cristo, o crucificado. Esta deve ser a nossa mensagem. Que Deus nos abençoe e nos traga consolo e compreensão nesse exato momento que estamos vivendo. E minha palavra é para a igreja que está espalhada e fora do ninho. É que você seja um missionário agora, mais do que nunca. Testemunho, pregue. Não te cales. Fale a tempo e a fora de tempo, dizendo que é hora de arrependimento e de voltar a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero orar pela tua igreja. Igreja que está fora do ninho. Igreja que está espalhada. Suas casas, os seus lares. Ó Deus, faça-nos entender esse tempo novo que estamos vivendo. Possamos de fato, Deus, pregar a palavra, o Evangelho. Tanta gente está desesperada, levando uma mensagem de esperança e fé.
compreensão desses tempos difíceis. Abençoa teu povo, Deus. Derrama teu Espírito Santo nesses corações para que sejam testemunhas corajosas para testemunhar a respeito do plano de salvação em Cristo Jesus. Oh Deus, nós não entendemos os teus mistérios, mas sabemos que o Senhor é um Deus de propósitos. E tudo há um propósito, como diz a tua palavra. Portanto, usa a igreja espalhada pela face da terra para pregar esse evangelho transformador. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha última palavra, a palavra final do nosso culto dessa noite é que você esteja sempre atento às lives, às mensagens do nosso canal, que é o canal do YouTube. Você pode acessar o canal do YouTube colocando no pesquisador IP em Air Carvalho. Vai aparecer o logo da igreja, a marca da sarça verde. Você clica ali, depois vai em vídeos, clica em vídeos e assim você vai ver a data de cada vídeo e poderá assistir a mensagem. Vamos ficar juntos, mesmo fora do ninho, mas vamos ficar juntos, atentos aos avisos, às comunicações. Também quero desafiar os irmãos para que sejam fiéis na entrega dos seus dízimos e suas ofertas. Você pode fazer isso ou depositando na conta do Banco Itaú da igreja, ou então ligando para um diácono, para que ele possa ir até a tua casa, buscar o seu dízimo, ele fará o depósito. Ou ligar na secretaria, ou passar na secretaria da igreja, combinar com a secretária e deixar o seu dízimo, sua oferta ali. Lembre-se que os missionários estão também nos seus países precisando muito das ofertas missionárias. Estão todos fora do ninho, em casa, presos, precisando da graça de Deus e também da ajuda financeira. Portanto, seja fiel. Não retenha a tua bênção, não segure o teu dízimo. Dá um jeito de entregar isso ao Senhor. Você tem todas essas possibilidades. Ou deposita na conta, ou liga para um diácono, ou então liga na secretaria da igreja, combina no horário para deixar na secretaria seu dízimo e a sua oferta. Porque nós temos que saldar os nossos compromissos. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Lembrando que qualquer necessidade, os irmãos poderão contactar o pastor, os presbíteros da igreja, os diáconos. Nós estaremos prontos, na medida da possibilidade, para atender a sua necessidade. Vamos receber a bênção e assim sejamos todos abençoados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora espalhado pela face da terra, e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada e se cuide. Se cuide, porque os tempos são difíceis. Deus dê graça e sabedoria nessa nova semana. Que Deus nos dê vitória e nos liberte o mais rápido possível dessa pandemia. Uma boa semana. Deus abençoe a todos. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder.